Bem, estamos aqui gravando. Boa noite a todas e todos. Eu sou o professor Alexandro Bilar, da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nesta noite de segunda-feira, 27 de janeiro de 2025, damos início a uma atividade do nosso projeto de ensino Ação Sustentável. Esse projeto tem por objetivo criar espaço para a gente discutir sustentabilidade, discutir ações pautadas pelo desenvolvimento local sustentável, pelos 17, né, em busca do alcance dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, a Organização das Nações Unidas. E aí sempre que a gente tem uma oportunidade de trazer a prata da casa, aqui os discentes, que compartilham conosco aí as suas ideias, suas experiências, a gente abre espaço, e é o caso de hoje que a gente está trazendo o Felipe, que é aluno da nossa disciplina de Economia, Sociedade e Natureza, e ele se dispôs, por conta da sua experiência anterior, que ele teve quando era chefe de divisão do setor de contabilidade, empenhos, liquidação, pagamentos e conciliação bancária da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Pesqueira, Pernambuco. Ele adquiriu aí alguns conhecimentos sobre licitações, sobre compras públicas, né? E veio compartilhar aqui conosco. Felipe José Costa do Nascimento, ele está finalizando aqui conosco o curso de Ciências Econômicas. Logo, logo será mais um economista aí, se Deus quiser. E temos aqui muitos discentes do curso de Administração, de Economia, enfim. A live, né, o evento é aberto a todos que queiram participar. Eu vi aqui que temos técnicos também da nossa querida UAST, né? A Jadena estava aqui entre nós, e trabalha aqui na UAST, no setor de estágio, se não me engano, né, Jadena? E sim, Juliana também. E a Juliana também, aqui da Secretaria de Conselhos, né? Bom, bem-vindas. Vamos lá. Felipe, ele preparou uns slides aí que depois vai compartilhar. A ideia é ter um encontro bem tranquilo, sem muitos... a proposição é de aprendizado, né? Todos nós aqui não tem nenhuma sumidade no assunto de licitações e compras públicas aqui, não. Mas a gente vai conversar um pouquinho aí sobre a legislação em vigor, que é a nova lei de licitações, que é a 14.133, essa lei é de 2021 e é que está agora substituindo a 8666, né? É lá dos anos 90. E agora a gente tem essa nova legislação que trouxe algumas contribuições. Né? Ao longo da live a gente vai discutindo um pouco, vamos aproveitar aí um pouco da experiência do Felipe na área para que a gente possa se embasar. E aí quem tiver alguma perguntinha pode levantar a mão, pode colocar também aqui no chat se tiver mais tímido ou tímida. E a ideia é que a gente vá seguindo assim essa nossa jornada acadêmica. Felipe, a palavra é sua. Muito obrigado aí por ter se disposto a estar aqui conosco, compartilhando aí seus conhecimentos. E fique à vontade. Bom, primeiramente, boa noite. Obrigado a todos que estão aqui. Obrigado ao professor Alexandre Vilar pela oportunidade. E, assim, eu, como acadêmico, eu também tive a experiência um pouco na prática, por estar trabalhando na prefeitura aqui na época, mas eu me coloco aqui também como um aprendiz. Eu não sou expert, não sou o profissional da licitação, mas eu sei, entendo algumas coisas e eu pretendo aqui passar um pouco do que eu sei, do conhecimento que eu adquiri por 2 anos que eu trabalhei na prefeitura, para vocês. E qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar, pode perguntar. Se eu não souber, se eu souber, eu respondo.
Se eu não souber, eu faço o possível para responder depois e peço para posso pedir para o professor responder posteriormente, mas aqui é só como o próprio nome já dizia, é mais uma discussão temática para a gente meio que discutir. Eu não vou chegar e dar uma palestra pronta aqui, porque eu não tenho a expertise tanto profissional, eu tive a experiência prática. E é isso que eu vou passar um pouco para vocês. Enfim, eu preparei uma apresentaçãozinha aqui para explicar algumas coisas. E como eu disse, qualquer dúvida podem perguntar, podem levantar a mão. Eu não vou compartilhar aqui com uma apresentação, porque senão eu fico sem conseguir visualizar quando alguém falar alguma coisa, certo? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Estão conseguindo visualizar? Sim, sim. Bom, essa parte de licitações públicas, ela é mais uma maneira legal, e é a maneira que o governo usa para poder adquirir bens, serviços, quase todos os tipos de coisas de um ente público ou uma autarquia são por meio de licitações, de contratos que são formulados a partir de licitações. E, assim, existem diversos tipos de licitação. Existia uma lei que é antiga, que é a 8666, que ela é de 93, e desde 2001 começou a ser implantado. Não foi totalmente implantado por conta do período de pandemia, foi flexibilizado muitas coisas e entrou em vigor a nova lei, que é a 14.133, que ela é de 2021. Aqui a introdução, o que é licitação? Licitação são processos formais para a escolha de fornecedores de bem ou serviço para o setor público, e o objetivo principal é garantir a transparência, a igualdade de oportunidades e a melhor relação custo-benefício para o dinheiro público. Existem muitas pessoas que não conhecem tanto licitações e que participam de licitações, que assim acham que licitação é só aquele negócio de o menor preço é quem ganha a licitação. E não é. Existe toda uma estratégia por trás, que ela pode ser melhor qualificação, melhor a compra de bens e serviços. Ela não é só apenas pela questão de menor preço, até porque existe um critério chamado proposta inexequível, que é quando algumas pessoas, algumas empresas que estão participando da licitação, elas chegam num preço que é abaixo de 50% do valor que é determinado para aquela licitação. Antes de toda licitação, é preparado todo uma formação sobre o que o governo vai comprar, que tipo de serviço vai prestar. E existe um documento chamado ETP, que é Estudo Técnico Preliminar. O processo licitatório ele é gigante, assim, quando o, o governo precisa adquirir algum bem ou serviço, tem que ter
um documento chamado o Estudo Técnico Preliminar, que é aí onde o governo vai avaliar o quanto ele precisa de um determinado bem ou serviço, quanto ele tem disponível de recurso, o que ele vai fazer com aquele bem ou serviço é todo um planejamento estratégico que ele faz antes de começar. Por exemplo, numa compra de medicamentos, numa licitação de medicamentos, o governo ele tem toda uma estratégia para poder saber que tipo de medicamento se é a descrição do medicamento, se ela está correta, se ela não está. Por exemplo, tem alguns medicamentos que são bem específicos e são bem caros. Aí tem que ser formulado no ETP, tem que ser formulado um estudo preliminar para saber se aquele determinado órgão vai ter recurso para poder pagar, porque o processo licitatório ele só é liberado também para o órgão se o órgão tiver condições de pagar aquele determinado serviço, se ele tiver dinheiro em caixa. E a importância do processo licitatório garante que o dinheiro público seja utilizado de forma eficiente e transparente, assegurando a qualidade dos produtos e serviços adquiridos, promovendo a competição entre empresas. Existem diversas oportunidades, digamos assim, para empresas pequenas também poderem participar das licitações, que, por exemplo, tem uma cota para ME, que é microempresa, e EPP, que é empresa de pequeno porte. Se em um processo licitatório tiver em disputa uma empresa muito grande, que não é empresa de pequeno porte, é maior, e uma empresa de pequeno porte, que é a EPP, chega num momento da parte de lances que a empresa grande dá um lance, e se a empresa menor der um lance até 10% menor do que o valor da empresa maior, elas meio que se equiparam ali para saber qual das duas empresas vai poder fornecer aquele produto, porque como existe a cota, a empresa menor, ela tem o direito de poder participar mesmo com um lance 10% maior do que a empresa de maior porte. Aqui os princípios básicos são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a igualdade. A legalidade é que tem que ser formulado tudo de acordo com a lei. Todos os atos devem estar em conformidade com a lei, com base na Constituição e na lei vigente, que no caso agora é a 14.133 de 2021. A impessoalidade, que é não a escolha de fornecedores deve ser de forma imparcial, sem favoritismo ou discriminação. Aqui tem um ponto bem importante que na lei 8.666, que é a antiga lei de licitações, existia muito, como é que eu posso falar aqui? Existia muito o que a gente pode chamar vulgarmente de panelinha. O que era que acontecia? Algumas empresas participavam dos processos licitatórios sem intenção nenhuma de vencer aquela licitação. Elas só entravam para poder meio que formar um conluio ali. A empresa X, que estava disposta a participar da licitação,
e tem a empresa Y. A empresa Y, ela participava dessa licitação só para poder concorrer, e quando chegava a em um determinado período da fase do pregão, que é onde as documentações das empresas eram entregadas em envelopes antigamente, acontecia muito de a empresa Y chegar para a empresa X e dizer, ó, se você me der X valor, se você me der X valor, eu posso desistir desse processo de licitação e você ganha a licitação, só que você me paga um valor determinado. E acontecia muito de várias empresas fazerem isso e ganhavam muito dinheiro. E quando a entrega também era feita em envelopes, acontecia muito dos pregoeiros dos órgãos públicos serem pressionados, digamos assim. Chegava o dono da empresa X e falava com o pregoeiro, dizendo, ó, se a minha empresa ganhar, pode acontecer isso e eu posso dar uma porcentagem a você. E isso acontecia assim, de forma bem vulgar mesmo. Aí, o que foi que aconteceu? Hoje em dia, com a nova lei, não existe mais esse processo, essa entrega de documentação no órgão, é tudo de forma online e com chat, a parte de documentação. Quando você vai passando pelas etapas do processo, ela é toda de forma online, ou seja, não existe mais aquele contato do fornecedor da empresa com o ente público, com o agente público, que no caso seria o leiloeiro. E isso dificulta um pouco mais assim, vamos dizer, a corrupção, sendo bem claro. Aí tem a moralidade, que é a conduta de todos os envolvidos, deve ser ética, transparente, evitando qualquer tipo de má conduta. E a igualdade, todas as empresas interessadas devem ter acesso igual às informações e oportunidades, sem privilégios. Na nova plataforma de compras públicas, que daqui a pouco eu mostro um pouquinho para vocês, é tudo feito por chat. Acontece muita conversa por chat. Deixa eu ver que alguém fez uma pergunta aqui. Acredito que isso deve melhorar muito essa parte online e formal, mas existe alguma forma de fiscalização? Existe de todas as partes. Todos os fornecedores que estão participando daquele processo de licitação hoje, como é tudo feito de forma online, todo mundo tem acesso ao chat de todo mundo. Por exemplo, é como está acontecendo aqui, a gente está tendo essa conversa agora aqui, de Lucena Furtado, Elizabeth, que mandou um chat aqui, todo mundo está vendo a mensagem que você mandou. Do mesmo jeito acontece na nova plataforma. Há essa visualização de outros fornecedores entre os agentes que estão prestando o serviço, no caso, o leiloeiro, o pessoal do jurídico do órgão, todo mundo vai ter um contato e vai poder visualizar. Ou seja, isso inibe um pouco mais o contato direto entre o fornecedor e o pregoeiro, no caso. E aqui, da igualdade, é sobre o que eu falei, que as ME, que são microempresas, e empresas de pequeno porte, que são as EPPs, elas têm uma vantagem sobre as empresas maiores por terem essa parte da cota do valor do lance. Se for 10% maior,
as duas empresas são chamadas no chat, onde a microempresa ou a empresa de pequeno porte, ela pode igualar o seu lance com o lance da empresa de maior porte. É digamos, uma equidade para as empresas menores. E as modalidades de licitação, que tem o pregão eletrônico, que é ideal para bens e serviços com negociação em tempo real, que é através do chat. Tem a concorrência para obras e serviços de compras de grande valor, com maior complexidade e rigor. O convite, que são para contratações de menor valor, com um número restrito de empresas, e o diálogo competitivo, para soluções inovadoras com foco em tecnologia, interação entre o órgão público e as empresas. Por exemplo, esse aqui do diálogo competitivo acontece muito com algumas empresas que detêm um determinado tipo de produto ou serviço que outras empresas que são específicos daquela empresa, que como eu posso explicar aqui, como eu posso dar um exemplo? Deixa eu ver. Não entra na parte de inexigibilidade. Aqui são os tipos as modalidades, só que aqui é a parte das modalidades da antiga lei, que é a convite, que aqui não existe mais na lei nova. Essa lei é antiga, 8.666 de 93 é a antiga, e essa 14.133 é a nova. Antigamente existia a convite, a tomada de preço, concorrência, concurso, leilão e pregão, que era uma lei específica só para pregão. Hoje é só a concorrência, concurso, leilão, pregão e diálogo competitivo. Deixa eu te ajudar. Alguém levantou a mão aí. Eu acho que foi a Elizabeth. Oi, Elizabeth, pode perguntar. Por exemplo, no caso de licitações de asfaltamento, essas coisas assim, tem alguma forma prática que facilite em determinada empresa ganhar essa licitação? Como é que funciona esse tipo de serviço? Aí, nesse caso, acho que é concorrência. Eu não tenho tanta certeza, mas eu acho que é concorrência por ser um valor maior, e nem todas as empresas podem fornecer, por exemplo, esse é um serviço que é um pouco mais complicado. Nesse caso, eu acho que é concorrência, e por conta do valor, que é muito alto também. Perfeito. Deixa eu só te... Você está me ouvindo bem aí? Sim. Deixa eu só te dar um adendo sobre esse diálogo competitivo, que eu achei fantástico. É uma das inovações aí dessa legislação nova, né? Da 14.133. E aí eu peguei aqui a própria lei, e ela diz o seguinte, que no artigo 6º, inciso... Encontrei esse inciso aqui, 42, diz lá que o diálogo competitivo é uma modalidade de licitação para a contratação de obras e serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas para atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final ao encerramento dos diálogos. É como se fosse uma consultoria prévia que a empresa faz com a iniciativa privada e o governo, eles fazem esse diálogo para trabalho, para atividades bem específicas, né? Aí ele, no artigo 32, ele fala aqui que esse diálogo ele é utilizado para as seguintes contratações. Então, algo que vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições:
inovação tecnológica ou técnica, que é isso que o Felipe falou, impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem adaptação, ou seja, é algum tipo de contratação que não dá para você ir lá no mercado e comprar o que já tem, você tem que adaptar alguma coisa para atender a sua necessidade, né? Impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração pública, dependendo do que você precisa contratar, se for uma coisa inovadora, se for um produto ou um objeto novo, por exemplo, não dá nem para você ter as especificações técnicas por parte da administração pública, né? E Isso se dá em contratação, acho que de alguns determinados sistemas para o próprio governo. isso, sistema operacional, você vai dar as suas necessidades. E qual a intenção disso? Que muitas vezes, antigamente, você comprava fazia algumas contratações e boa parte do que você tinha de funcionalidade você nem utilizava, você nem precisava daquilo, mas você já comprava o pacote pronto, né? Então você ia lá e comprava o software tal, que tinha tais funcionalidades, mas que não atendiam às suas necessidades específicas. Então você precisa de tais necessidades. Então você vai, pede, eu quero assim, 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 aí vai se tendo esse diálogo prévio com a iniciativa privada para que eles ajudem o governo a formular uma solução técnica adequada para aquela necessidade. Esse exemplo aí do software é interessantíssimo. Vai lá, Felipe, a gente te interrompi aí só para ajudar. Não, tranquilo. Existem também dois casos que são dispensados as licitações, que é a inexigibilidade e a dispensa de licitação. A dispensa de licitação é quando o valor não é tão alto. Foi atualizado agora, recentemente, esses valores da dispensa de licitação, valores altos, assim, para um órgão público, né? Só que para a gente é um pouco alto. Deixa eu olhar aqui rapidinho enquanto está o valor. Atualizou, acho que faz uma semana. Pronto, serviços de obra e engenharia. O valor da dispensa de licitação é 119.812. Para outros serviços e compras é 59.906. E dispensa total parcial de habilitação da relacionado produto para pesquisa 359.436. Esses são os valores que dispensam a licitação. Pode também ser, o órgão pode também pedir uma licitação para valores desse tipo. Só que, como o processo licitatório ele é um pouco mais demorado, porque tem que ter estudo técnico preliminar, tem várias etapas. A dispensa de licitação ela é uma coisa mais assim, que precisa ser mais urgente. O órgão ele precisa com um pouco de mais urgência. E a inexigibilidade é quando há casos, por exemplo, deixa eu pensar aqui, de um estado de calamidade, onde aconteceu algum desastre natural, alguma coisa. E também a inexigibilidade ela serve para contratação de serviços de artistas com um determinado conhecimento, com uma, uma determinada, assim, como posso dizer, com determinada fama, que é onde a contratação de shows, essas coisas, eles dispensam o processo de licitação. E são os dois únicos casos onde não acontece a licitação para órgãos públicos. E aqui está algumas etapas. Tem a etapa do planejamento, que é definir o objetivo, o objeto,
quantificar a necessidade e analisar o mercado. Essa análise de mercado ela é feita muitas vezes com base em preços de mercado normal mesmo. Vai alguém que é da parte de licitação do órgão, do departamento de compras, e faz uma pesquisa de preços. Aí tem a elaboração do edital, que é para criar o documento com todas as regras, critérios e informações do processo. Tem a publicação do edital, que é divulgar o edital em portais eletrônicos para que empresas possam participar. Existem diversos portais aqui no Brasil e algumas prefeituras têm os seus portais próprios também. E essa publicação do edital aqui na nova lei, nessa etapa aqui, na publicação do edital, o fornecedor ele pode entrar com um recurso nessa etapa. Quando acontece o quê? Por exemplo, tem um órgão ele quer a contratação deixa eu ver, de um refrigerante. A empresa ela não pode colocar no edital que quer um refrigerante de embalagem transparente com a embalagem plástica da cor vermelha com letras brancas e o conteúdo do embalagem tem que ser preto, porque isso é muito específico. Isso acontece também, por exemplo, existe um determinado produto que só aquele produto, existem produtos similares, mas só um produto é daquela maneira. O edital ele não pode ser tão específico, ele tem que ser muito específico, mas de uma forma abrangente. Por exemplo, uma compra de uma bola de futebol não pode ser uma bola. A pênalti tem uma determinada. Tem um determinado tipo de bola com 67 gomos, de couro, da cor tal, de formato tal, não sei o quê. O órgão ele não pode chegar e ser tão específico, porque ele tem que dar oportunidade a todas as empresas. E senão, é meio que só determinado bem daquela marca vai poder participar. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Não sei se estou sendo claro. Tá sendo bem claro. Mas eu sou suspeito, né? Deixa os meninos se manifestarem. Pronto. A Elizabeth disse que tá ok. Essa questão que você mencionou há pouco, eu achei bem interessante, da transparência, né? Recentemente, nos festejos juninos do ano passado, eu espero que se repita esse ano, houve aquele painel, né, dos festejos juninos. Estava disponível para qualquer cidadão acessar a internet e verificar quanto cada prefeitura gastou com suas respectivas festividades juninas. Eu achei bem interessante. Era um painel, salvo engano, que foi o Ministério Público, né, que fez a disponibilização para que todo mundo quisesse acessar, entrava lá e você sabia que na prefeitura X, era interessante até que dava para a pessoa comparar, né, o que cada prefeitura gastou com determinada contratação. E é algo que você falou há pouco. Isso, pelo menos o Estado, eu não sei se aqui no estado de Pernambuco é exigido, mas em outros estados, quando o Estado ele passa o recurso para o município tem que colocar um banner, um painel naqueles grid que todo mundo possa ver onde está sendo usado aquele recurso, qual os valores, todo descrito. Assim, a verdade é que poucas prefeituras fazem isso, mas o correto seria fazer essa prestação de contas com a população também, né? Mas não é o que acontece. Pronto, aí tem a parte, aqui eu parei nessa parte aqui da publicação do edital, tem o recebimento da análise das propostas, que é onde tem a fase de lances aqui,
Depois da fase de lances, acontece o julgamento das propostas para avaliar se aquela proposta foi realmente o que estava descrito no edital. A regra do jogo todinha está aqui, no edital. No edital tem tudo descrito. Aí tem a parte de julgamento das propostas, tem a homologação da proposta, caso ela seja aceita, esteja tudo nos conformes. E, por último, a assinatura do contrato. Ou seja, são 7 etapas aqui. Teve... Pronto, na licitação do RU, do nosso RU, querido RU, a empresa COSI, que é a fornecedora atual do RU, ela ficou, se não me engano, em 7ª colocação. Ou seja, 7 outras empresas ficaram na frente dela. A primeira empresa, se não me engano, ela foi desclassificada por proposta inexequível, porque antes de, como tem essa parte aqui do planejamento, no próprio edital tem falando o valor da licitação, o valor global da licitação. Nesse valor, serve como parâmetro, não vai ser aquele valor exatamente, mas serve como parâmetro. Por exemplo, na licitação do RU era 7 milhões e alguma coisa, o valor da licitação. A primeira empresa, ela deu uma proposta de 3 milhões e 300, eu acho, 3 milhões e 200. Ou seja, foi um valor abaixo de 50% do que o próprio edital tinha estipulado. Ou seja, ou a empresa foi desclassificada porque ou o serviço, a prestação de serviço não ia prestar, porque ia ser incompatível com o valor de uma comida bem feita, de um restaurante bem preparado, tudo certinho. E as outras empresas algumas foram desclassificadas por falta de documentação, que se qualquer pessoa, qualquer empresa que queira participar, se ela ler o edital e prestar atenção no edital, ela não tem como ser desclassificada. E teve empresa que foi desclassificada por conta de documentação besta, que por exemplo, não olhou direito como seria as refeições, porque no próprio edital tinha lá descrito que seriam aproximadamente 2.000 e poucas refeições por dia, e a empresa não leu e disse que ia fornecer 1.000 e poucos, ou seja, ficou faltando. Teve empresa que não tinha atestado de capacidade técnica. Por exemplo, atestado de capacidade técnica é você provar para o órgão que você é capaz de fornecer aquele serviço ou produto, ou bem. Por exemplo, qualquer empresa privada, ela pode fornecer um atestado de capacidade técnica para outra empresa. Por exemplo, a COSI, ela já presta um serviço no RU de Recife. É no RU de Recife, se não me engano. Ou seja, ela pegou o próprio atestado de que ela faz um serviço bem prestado lá e mandou para parte de licitação de Serra Talhada. Ou seja, ela comprovou que ela tinha a capacidade técnica de prestar aquele serviço. Tem outras etapas também, tem comprovação de algumas licitações pedem balanço de pagamentos da empresa para saber se a empresa tem recursos para fornecer aquele bem ou serviços. Tem algumas documentações que são pedidas, certidão negativa. São algumas documentações que toda empresa, pelo menos, deveria ter. Vai depender aí do tipo de atividade que é o serviço prestado, né? Se é uma coisa, um restaurante, Isso. ou se é outro tipo de serviço, empresa de engenharia, enfim, qual o tipo de prestação de serviço que está na licitação, que está no edital. Isso.
Aqui são as fases, a preparatória, divulgação do edital, que são a mesma coisa do slide anterior. Aqui, planejamento e elaboração dos editais. O planejamento detalhado definiu o objeto da licitação com precisão, incluindo especificações técnicas detalhadas, quantidade, prazo de entrega e etc. Por exemplo, no próprio edital já diz lá se a compra vai ser uma compra só, de forma única, ou uma compra parcelada. Por exemplo, uma licitação de capacete para PRF. Aquilo vai ser uma licitação de uma forma única, vai ser uma entrega só para o órgão. Já uma licitação de gêneros alimentícios, aquela compra possivelmente ela vai ser de forma parcelada, porque tem questão de validade, de, de alimentos perecíveis ou não, tem toda a elaboração e no próprio edital vai ter a regra de tudo, em referente ao prazo, a quantidade de entrega. Assim, tem algumas empresas que assim, não tem tanta experiência com licitações e entram de qualquer forma. Ou seja, quando uma empresa entra numa licitação, ela tem que colocar valor de impostos que ela vai ter que pagar, que vai ser descontado na nota fiscal. Tem a parte de transporte, que é por conta do fornecedor. Tem a parte de armazenamento, se for o caso de, de produtos de gêneros alimentícios. Tem toda uma logística anterior à entrega do produto. E tem gente que acha que a licitação é só preço. Não é. Ou seja, tem gente que participa de licitação, joga o preço lá para baixo, quando ganha ou não vai conseguir prestar aquele serviço ou fornecer aquele bem. E quando uma empresa faz isso, ela recebe uma punição. Ela pode ficar sem participar de outros processos de licitação, ela pode ter uma quebra de contrato e ter que pagar ao determinado órgão o serviço que ela deixou de prestar ou ser descontado do que ainda falta, quando o serviço não é bem feito. Essa fase da elaboração dos editais é uma fase em que você consegue, você é administração pública, né? Resolver muitos dos futuros problemas que venham a acontecer, né? Se o edital foi bem feito, se houve um plano prévio aí, bem detalhado, do que você está adquirindo, se você entendeu bem o que você está comprando, e você coloca tudo detalhado nesse edital, depois a tendência é que você tenha menos trabalho lá na frente, né? E melhor atendimento ao cidadão. Algumas instituições públicas adquirem as coisas sem um planejamento adequado. Aí o que acontece? Ele depois percebe, quando já adquiriu, alguém ganhou a licitação e começa a oferecer lá o produto ou o serviço que foi contratado, que faltou colocar alguma coisa no edital, né? Por exemplo, você contratou aí uns veículos, locou uns veículos para prestarem algum tipo de serviço para uma determinada prefeitura, mas no edital não tinha nada sobre a manutenção desses veículos, né, ou a substituição, no caso de alguma falha, etc. Então, a empresa lá depois pode dizer que não, isso não estava no edital, não sou obrigado a oferecer, e você percebe que você, em vez de uma solução, adquiriu foi um problema, né? Porque depois o veículo tem algum problema, alguma avaria, quem é que vai consertar, como é que se faz isso? Então, é importantíssima a fase do planejamento, para tudo na vida, né? A gente que estuda essa área de gestão, planejamento em qualquer área, ele vai ajudar bastante a... Você tem que antever as coisas que estão por acontecer para que você, lá na frente, não sofra as consequências
de um edital mal feito, né? Tem que prever tudo direitinho do serviço, do que é que você está contratando, porque você não está contratando para hoje. Muitas vezes você está contratando para um serviço que vai ser no futuro, né? Vai trazer consequências futuras. Então você tem que pensar na amanhã. Às vezes você vai fazer uma obra pública e não pensa, vai fazer uma via, por exemplo, perguntado mais antes aqui sobre a questão do asfalto, etc., né? Algumas prefeituras aí adquirem determinado tipo de material, só que com o tempo esse material deixa de ser interessante, né? Por N questões, ou porque ele não é ecologicamente correto, né? Ou porque ele vai causar um outro tipo de problema. Então é como o Felipe falou, não é só uma questão de preço, não. Às vezes você compra algo que é mais barato, mas depois dá um problemão lá na frente e acaba o barato saindo estupidamente caro, né? Antes acontecia muito isso, de ser só apenas o menor preço. Hoje, os órgãos eles optam pela melhor custo-benefício, digamos assim. Não só o preço, mas também a qualidade de determinado bem ou serviço. Não adianta eu fazer a contratação mais barata se aquilo não vai suprir o que o órgão precisava realmente ou vai ser prestado um serviço de má qualidade. São os famosos EIs da administração pública, né? Na administração pública a gente tem quatro EIs. Você tem o da eficiência, que é o que está lá na Constituição, né? Os princípios que você falou aí no início da licitação, eles são diretamente relacionados aos princípios da administração pública mesmo, né? A legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a eficiência, né? Estão diretamente relacionados aos princípios da administração pública. E esse princípio da eficiência, ele se desdobra em quatro E's, né? Eficiência propriamente dita, que é você adquirir um produto com um custo justo, né, adequado, um produto ou um serviço, é o E da eficiência, mas tem mais coisa aí, você também tem que levar em consideração a eficácia. Isso que você está adquirindo vai, de fato, atingir o seu objetivo, né? Você está contratando alguma coisa para resolver algum problema lá na sua cidade ou no seu órgão, isso vai efetivamente acontecer, é o E da eficácia. Outro E que você tem que considerar é da efetividade, né? Efetivamente, aquilo lá que você adquiriu vai solucionar aquela situação naquele prazo estipulado, né? E a relação custo-benefício, que é o outro que é o da economicidade, né? Às vezes era mais interessante você ter comprado uma coisa do que ter comprado outra. Então, você tem que ver bem essa questão do custo-benefício, da entrega, dos prazos. E é nessa fase aí da elaboração do edital que se prevê tudo isso, né? Por exemplo, o órgão na prestação na compra de fardamentos, por exemplo, ele não pode chegar e dizer que quer da melhor, até pode, só que ele não pode dizer que quer um determinado tecido de uma determinada marca, mas ele vai especificar que quer um tecido de uma qualidade mínima que, pelo menos, não vá ser daqueles tecidos que se rasguem. Não vira um pano de chão com a semana, né? É. Aqui os critérios de julgamento que os fornecedores também o preço é um dos principais, mas não é o único. A qualidade, que é importante também considerar. O prazo de entrega, que o fornecedor vai disponibilizar o bem ou a prestação de serviço. A experiência, que é nos atestados de capacidade técnica que eu falei anterior. Aqui, que é a comprovação de que a empresa tem capacidade de fornecer aquele bem ou serviço. Aqui a parte de gestão de contratos, que é a após onde já está sendo executado o contrato da licitação. Geralmente os órgãos têm, cada órgão tem a sua
que tem a sua UASG, que é a Unidade Administrativa de Serviço de Gestão, eu acho, que é a parte de gestor de contratos, que aqui ele vai fazer a parte de monitoramento, que é acompanhar o cumprimento do contrato e da entrega do produto e serviço, a fiscalização, verificar a conformidade do produto ou serviço com as especificações do edital, no caso, gerenciamento de risco, a identificação e a avaliação de possíveis problemas e medidas preventivas para minimizar os impactos e gerenciamento de mudança, que é a adaptação do contrato em caso de necessidade, garantindo a legalidade e o cumprimento de metas. Aqui eu acho que se aplica contratos que a gente chama que na administração pública são chamados de contratos aditivos. Por exemplo, teve uma licitação de um determinado bem ou serviço, ocorreu aquilo tudo certinho, o órgão, para não fazer outra licitação e precisa daquele bem ou serviço de forma mais urgente, faz um contrato aditivo. Já que os problemas mais comuns que afetam as licitações até hoje em dia são a falta de transparência, que Agora, acontecia. agora os meninos vão se animar. Com problema a gente se anima aí. É, A hora de perguntar é essa. que acontece muita falta de transparência, que assim, mesmo com a lei 14.133 ainda acontece. O jeitinho brasileiro, como a gente chama, tem a parte de burocracia excessiva, que os processos longos e complexos podem atrasar compras e prejudicar a gestão pública. É por isso que existe a parte de dispensa eletrônica, já para tentar minimizar essa parte aqui, a falta de capacitação, a falta de conhecimento técnico e jurídico pode comprometer a qualidade do processo. E isso até em algumas empresas acontece. Algumas empresas têm aquele produto, sabem tudo, mas elas não têm todas as informações necessárias para participar de um processo de licitação. Ou seja, tem empresas muito grandes que vendem muito bem, que poderiam estar vendendo para o governo, que é o maior comprador do país, só em um portal de compras que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. O governo, ele em 2024 foi eu acho que foi mais de 160 bilhões de reais em compras. E tipo, tem muitas empresas, tem poucas empresas participando de licitações no Brasil. Ou seja, só participam as empresas que realmente têm aquele conhecimento. E tem muitas empresas assim, boas, grandes, que vendem um determinado bem ou serviço, que são muito boas naquilo, só que elas não sabem e não têm o conhecimento de um processo de licitação. Aqui a falta de colaboração também é um problema. E a corrupção, que era o que acontecia muito antes com a Lei 8.666. As boas práticas e tendências na modernização das compras públicas, que é a tecnologia, que agora está sendo feito através de um portal, que eu vou mostrar também, a simplificação, a inovação e a sustentabilidade. Essa parte de sustentabilidade, por exemplo, eu posso dar um exemplo tem muitos órgãos públicos hoje em dia que estão aderindo àquela... Esqueci, acho que o professor vai saber agora. Não utilizar mais papel. Ou utilizar um papel que é... Eita, papel... Biodegradável, né? Esqueci. Um papel biodegradável. É o nomezinho que chamam. E tá
tem dessa modernização, porque antigamente era tudo muito burocrático. Você chegava num órgão, tinha lá um arquivo enorme com um monte de papel. Quando você ia procurar determinada coisa, ou o papel às vezes estava se rasgando, ou... E a única forma que tinha, a única maneira que tinha era aquele papel ali. A única prova de alguma coisa que tinha era aquele papel. Eu mesmo, quando estava trabalhando na prefeitura, ainda era muito essa parte de papel. Eu chegava lá, às vezes, para procurar determinado documento, era muito complicado de achar. Não estava a parte de arquivo bem determinada, era muito bagunçado. E às vezes, para você achar um documento, demorava dias, porque a quantidade de papel era enorme. Exato, e a gente dava o nome de arquivo morto, né? Isso, É impressionante. Se é um arquivo, para que você guarda alguma coisa? Você só guarda alguma coisa partindo do pressuposto de que em algum momento você vai precisar, você vai usar, né? O arquivo morto, por si só, já é contraditório, né? Você vai guardar alguma coisa morta que não serve para nada. E vários documentos, várias coisas que não tem mais utilidade prática nenhuma. utilidade nenhuma. Né? E muita coisa que pode se digitalizar. Graças a Deus, aí, a tecnologia, sem dúvida, é algo que veio para trazer aí algo interessante, se bem utilizado, é claro, mas que simplifica os processos, inova, melhora, né? Esse slide que você colocou aí, muito bom aí, das boas práticas e tendências. E essa legislação nova 1433 de 2021, ela busca isso, né? Ela traz alguns conceitos relacionados a essa questão da modernidade na gestão pública mesmo. Implementar programas de integridade, boas práticas de compliance. Essa ideia do diálogo competitivo é bem interessante, né? Essa mudança de algumas práticas antigas, né? Carta convite, essa tomada de preço também, que eram algumas coisas que deixava essa maior publicização dos dados, das informações, aí é bem interessante. A obrigatoriedade de um planejamento prévio aí bem detalhado, com critérios objetivos aí de seleção das propostas, né? Também outra coisa interessante. Na prática, está se trazendo uma maior governança para as nossas contratações, né? A tentativa é essa, justamente para fazer o que você falou, para diminuir o jeitinho, as panelinhas e os flagelos da administração pública, né? Que são muitos, né? Os meninos aí da administração que estão vendo aí a gente, eu coloquei aqui no chat, tanto já o link para quem quiser marcar presença aí, ganhar certificado, coloca lá o nome completo e o e-mail. O nome completo é todo o seu nome, entendeu? E o e-mail para a gente encaminhar depois o certificado. E eu coloquei a Elizabeth falou aqui que é muita burocracia, eu coloquei uma brincadeira aqui, essa culpa não é do Max Weber, né? Quando ele criou a teoria da burocracia no início do século XX, a ideia era dar eficiência, mas a gente foi criando o protocolo do protocolo, a etapa da etapa da etapa, e deu no que a gente deu, né? Deu no que deu, que a gente hoje tem aí um calhamaço de etapas para muitos processos que poderiam ser simplificados, né? E essa lei tenta tornar a gestão dessas compras e contratações públicas mais simples, né? O professor, eu falei agora que o maior comprador do país é o governo. Eu posso mostrar aqui, onde tem algumas informações interessantes. Por favor, Para quem mostra o quiser, portal aí, mostra o portal que é exercício da cidadania, tem a ver com a sustentabilidade. para quem quiser, deixa eu ver aqui. Deixa eu parar o compartilhamento aqui do PowerPoint. Lembrando que a gente está gravando, então depois a gente pode, possivelmente eu vou publicar lá no meu canal no YouTube, que é meu, mas não é meu, é nosso. Ó, quem se interessar, pode colocar no Google PNCP. Peraí, PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas.
E aqui vai ter diversas informações. Por exemplo, aqui plano de ação das contratações anuais, contratações que já acontecer, painel PNCP em números. Deixa eu colocar isso aqui para vocês verem. Acho que é um Power BI. Tem Power BI aqui. Só um minutinho. Pronto. Aqui dá para a gente ter uma ideia. Aqui foram realizadas no ano de 2000 e... Deixa eu ver qual ano que está aqui. 2000... De 2023 até 2000, novembro de 2023 até janeiro de 2025. Foram realizadas 1.590.275 contratações. E aqui o valor. De novembro, em 1 ano e 2 meses. Aqui, para quem entende, não é milhão, ó, aqui, deixa eu ver. Milhão, bilhão, 1 trilhão, 975, eu não sei nem quantas caras tem aqui, 1 trilhão, 975, É 885. quase 2 trilhões aí. Isso em 1 ano e 2 meses, ou O que seja, falta aí isso para 2 aqui tudo. trilhões eu completo aí, que é um dinheiro pequeno. Isso aqui não são todos os portais do Brasil. Esse aqui é apenas esse portal aqui, ó, que é o Compras Gov. Deixa eu compartilhar para vocês também. Eu coloquei no chat aqui Que é o principal. o link também para quem quiser depois, está no chat também. Deixa eu colocar o Compras Gov. Esse aqui é o principal para contratações federais e de alguns municípios. Só que tem alguns municípios que têm o seu próprio portal, tem alguns órgãos que têm o seu próprio portal, por exemplo, o Banco do Brasil tem o portal dele, que é o Licitações E. Aí tem o Portal Nacional de Compras Públicas, que é um outro portal. Deixa eu mostrar aqui o Compras Gov. Vocês estão vendo aí? Tá compartilhando aí? Tá todo mundo aí. Pronto. Estou colocando aqui no link também do chat aqui, para quem quiser. Certo. Dá para entrar pelo Gov. Dá para buscar consulta detalhada de algumas coisas que já foram feitas. Aqui, ó. Contratações, licitação. Essa parte aqui é da antiga lei e essa parte aqui é da lei 14.000. Deixa eu ver. Avisos de licitações. Todo dia eu acho que existem mais de... Eu acho que existe pelo menos uns 5.000 tipos de licitação, porque para fornecimento de produtos diferentes, aliás, licitação são menos. Mas aqui você pode fazer a busca do jeito que você quiser, pelo número de licitação, pelo período, o tipo a modalidade, se é pregão, se é os vários tipos de licitação que tem. Aqui é o Comprasnet. Deixa eu colocar aqui contratações no Compras Gov, que é o portal. Pronto, eu vou colocar aqui em andamentos.
expor. Aqui dá para colocar a modalidade, se é dispensa, concurso. Essa aqui é o da nova lei. Concorrência, pregão, dispensa e concurso. Aqui você coloca se é a etapa. Eita, vocês não estão visualizando essa página, eu acho, né? Deixa eu colocar. Agora. Pronto. Aí aqui coloca o tipo da modalidade, critério de julgamento, técnico e preço, maior retorno econômico, melhor técnica, melhor conteúdo artístico, a unidade compradora, que é a UASG. Aqui, preferência ME ou EPP, que é a parte de cota, e o número da licitação. Eu vou colocar aqui em aberto e em andamento, só para vocês visualizarem. Ó, aqui a quantidade de páginas. Aqui são os processos licitatórios. Vocês estão visualizando aí? Sim. Aqui são os processos licitatórios. Aqui dá para acompanhar a compra. Deixa eu clicar para vocês verem. Aqui, ó, serviço. Aqui é de um serviço. Manutenção e reparo em balanças mecânicas. Aí aqui, quantidade solicitada é uma quantidade, porque vai ser um tipo de serviço. Valor estimado unitário. O órgão sempre vai estimar um valor, mas esse valor não significa que é o teto ou o piso. É só um valor estimado. A unidade de fornecimento é em unidade. Isso aqui se é em medida, por exemplo, seria se fosse em comprimento, seria metro. Aqui é a unidade. Critério, menor preço. Intervalo mínimo entre lances. Aqui tem os 4 zeros aqui, depois da vírgula, mas é porque sempre colocam, mas considera-se aqui R$ 100 o intervalo. Por exemplo, aqui se tem um lance de 37 mil, o próximo lance seria de 37.100. O próximo lance após esse seria de 37.200, e assim vai, de 100 em 100. Aqui o valor estimado total, valor estimado unitário, aplicabilidade de margem de preferência não. Ou seja, isso aqui não leva em consideração se é microempresa ou empresa de pequeno porte, e é um serviço de manutenção em balança mecânica e eletrônica. Aí aqui tem os quadros informativos, se quiser baixar alguma coisa do edital, tá aqui nessa partinha, download relacionados à compra. Aí aqui já, deixa eu, condições de aquisição. Deixa eu baixar aqui. Aí aqui só para vocês terem uma ideia. Deixa eu baixar aqui. Aqui é a quantidade de páginas. Olha a quantidade que está aqui. 890 páginas, ou seja, é muita licitação que acontece. Aqui, compra suspensa. Acontece também algumas vezes a licitação da deserta, que é quando não tem ninguém que participou daquele processo. Da licitação da fracassada, que é quando acontece alguma irregularidade ou aquele processo licitatório teve o edital descrevia uma coisa e a empresa forneceu outra, aí se chama licitação fracassada. E assim, tem algumas pessoas que buscam aprender. Isso é um negócio que, assim, algumas pessoas acham que
para você participar de uma licitação, tem que ter determinado período de, de empresa aberta, tem que ter muitas exigências, e não é. Por exemplo, se você abrir um CNPJ hoje, amanhã você já pode participar de uma licitação. Dependendo, tem gente que presta um serviço de pintor, por exemplo. Aí tem bancos, tem escolas que precisam da prestação de serviço, e você pode, dependendo do valor, porque se um MEI, por exemplo, ele pode prestar um serviço ou fornecer um produto de 100 mil reais. A gente sabe que algumas pessoas sabem, né? Não vou levar em conta todo mundo. Mas algumas pessoas sabem que o teto do MEI de faturamento é 81 mil e alguma coisa. Você pode fornecer um produto de 100 mil ou um serviço. O que vai acontecer é que você vai fornecer aquele bem ou serviço, depois vai ter a parte de desenquadramento do MEI. E alguém, por exemplo, se alguém aqui tem algum comércio, vende alguma coisa, faz alguma coisa, e tem demanda para tudo nesse mercado de licitação. E se alguém quiser vender alguma coisa para o governo, se alguém que quiser se interessar por vender por licitação, não lembrando que quando eu falo governo, eu não falo de partido político. E nem só de prefeitura, porque existem outros órgãos também, que não é só a prefeitura que compram por licitações. Tem gente que fala, não, mas a prefeitura não paga fornecedor. Não existe só a prefeitura, existe o Estado, existe a federação, o país. Existem as autarquias, né? A própria universidade também é uma autarquia que também compra. Autarquias. Muito E bom. assim, dá para todo mundo participar de licitação. Dá para quem não tem CNPJ, que não vem nada, que quiser, pode aprender e prestar, por exemplo, um serviço para uma empresa como fazendo algum tipo de assessoria. Eu já fiz já prestei alguns serviços para uma empresa daí de Serra. Nessa parte de licitação, era uma empresa de detetização. E foi assim que eu saí da prefeitura de onde eu trabalhava aqui, que eu tive que voltar para a Serra quando as aulas voltaram presenciais. Eu prestei um serviço para uma empresa de detetização durante um período. E, assim, eu não tinha CNPJ na época. Depois eu abri meu CNPJ e comecei a ficar, tipo, ligado. E uma coisa, tem gente que acha que só pode participar de licitação se tiver o bem. Isso não é tão verdade, porque primeiro você participa da licitação, você, por exemplo, ganha o processo, o órgão ele tem um período e você só fornece o bem ou serviço a partir do momento que você recebe o empenho ou a solicitação do bem ou serviço, a solicitação de fornecimento do bem ou serviço. Ou seja, tem alguns conhecidos meus que eles participam de processo licitatório sem ter o bem, e a partir do momento que o órgão manda um empenho para ele presta aquele serviço ou vende aquele bem e recebe normalmente. Só que o que tem que acontecer sempre com pessoas que quiserem participar, tem que colocar embutido no preço dos lances, como eu disse, impostos, custos de transporte e sua margem de lucro também. Tem alguns portais que são bem interessantes.
Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, também fica à vontade. O Felipe está à disposição aí para a gente conversar também. Aqui no chat eu vi que a Elizabeth já participou, bastante, né? Bastante participativo. E quem, Pode falar. deixa eu ver, empresas privadas grandes também, dependendo do tipo de material ou serviço, fazem também licitação. Isso. É, geralmente é o departamento de compras que faz essa avaliação para ver onde sai mais vantajoso para a empresa, né? Fazer a compra e a aquisição. E quem quiser abrir o MEI é bem simples também. Quem quiser abrir MEI para participar de processo licitatório, quem já tem algum CNPJ, quem já tem, vende alguma coisa, é bem tranquilo. E se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tá desligado o microfone. Se eu falar alguma coisa. Não, estou falando aqui com a assessoria aqui. Ah. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, ficar à vontade. Então, só esclarecimento que a gente estava discutindo aqui, a importância da licitação em compras públicas, né? Na seara das empresas públicas, das organizações públicas, autarquias. O Estado ele tem a sua administração direta e a administração indireta, né? A administração direta são as prefeituras, as secretarias, o governo estadual, federal, nos seus ministérios, secretarias, né? Essa é a parte da administração direta. E a indireta são as autarquias e fundações. A universidade aqui, por exemplo, é uma autarquia, faz parte da administração indireta. Mas tanto os órgãos da administração direta quanto da indireta, eles fazem aí, participam das contas públicas, né? Pelo que o Felipe bem apresentou aqui, porque o dinheiro é nosso, né? O dinheiro é do contribuinte, então tem que ser bem gasto, né? Da melhor forma possível. Por isso que há toda uma importância de toda essa legislação, de toda essa parte burocrática, né? Mas no sentido de evitar fraude, evitar corrupção, evitar qualquer prática danosa ao erário, né? À administração pública, porque o Estado precisa comprar bem, né? O produto comprado pelo Estado tem que ter qualidade, e a gente no Brasil tem que instituir essa cultura de que a gente preste os melhores serviços justamente para os órgãos, para as organizações públicas, né? Aqui não funciona bem assim na prática. Às vezes você vende um tipo de produto aí para um cliente X e quando você vai vender para o Estado, se o Estado não especificar bem o que quer comprar e como quer comprar, a turma acaba vendendo qualquer coisa de qualquer jeito, né? E aí acaba sendo uma compra ruim. O Estado precisa comprar bem, o Estado precisa de profissionais que trabalhem muito essa questão do planejamento prévio para aquisição. E eu acho que alguns instrumentos que tem nessa legislação nova ajudam sim, né? Com essa questão da busca por parâmetros de compliance, de integridade, de transparência. Quanto mais for transparência, melhor. Essa parte instrumental da tecnologia, né? A IA pode ajudar bastante nisso também, a inteligência artificial pode ajudar nas especificações, na busca por melhores formatos para se fazer as compras. Então, a gente tem um universo grande aí de possibilidades e que eu acho que foram muito bem trabalhadas aqui pelo Felipe, né? Ele falou bastante aqui. A Elizabeth, que o celular está descarregando, se cair, é porque já está dando os parabéns aqui. A gente está por volta das 8h30, eu acho que está perto do previsto para o encerramento mesmo. Se alguém tiver alguma pergunta final aí para o Felipe, ele está à disposição. Se não, desde já, Felipe, agradeço bastante aí. Eu acho que você foi muito didático na sua apresentação.
mostrou aí esses portais que são importantes. Todo brasileiro tinha que ter algum tipo de contato com esses portais de contas públicas, de compras públicas, de acompanhar as licitações, porque é possível a gente fazer isso, né? Porque quem está comprando com o nosso dinheiro. Então a gente tem que acompanhar isso. É uma temática super interessante. Essa legislação nova, a gente tem que se debruçar sobre ela, 14.133 de 2021, que é relativamente recente. E a gente precisa trabalhar para que ela cumpra o seu propósito, né, de dar mais modernidade a essa questão toda das compras. É importantíssimo. Eu passo para você fazer suas considerações finais. Ó, aqui só para dar um exemplo de uma dispensa de licitação, ó, localidade Baretama, órgão município de Baretama, a Câmara Municipal, unidade compradora 069, que é a Câmara Municipal, modalidade de contratação dispensa, amparo na lei 14.133, Contratação tipo é a direta. contratação direta, dispensa com disputa, registro de preço não, porque existe também uma modalidade onde é feita uma divulgação de um edital, só que é com o registro de preço. Aí não acontece a contratação naquele período, mas fica o órgão com o registro de preço dos fornecedores. E pode ser usado até um ano, até 12 meses após. Aqui é a data da divulgação. Esse aqui é um outro portal. Não, esse aqui do Compras.gov é um portal, esse aqui é outro. Aqui, ó, contratação, o objeto, contratação de empresa para orientação, planejamento e articulação, quanto à elaboração do plano de contratações anual, PCA, documento de formalização das demandas, DFDS, estudo técnico preliminar, que é as ETPs, que eu falei, que é o que acontece antes de formar o edital, projetos básicos, termos de referência, que é um resumo do edital, justificativos técnicos para fins de viabilização da contratação, das contratações públicas de interesse da Câmara Municipal de Baretama. Aqui é o valor estimado, aqui é o objeto, a descrição do objeto, aqui é a quantidade, aqui está em meses, que seria 12 meses, o valor mensal, que é a unidade, ou seja, seria 4.500 mensal, e aqui o valor total anual. Aqui, ó, para unidade 12. Aqui o N é a quantidade de meses. O tipo de material aqui não seria material, aqui seria prestação de serviço. E algumas informações extras aqui. Bom, pessoal, quem tiver qualquer dúvida, pode falar, pode perguntar. No mais, aqui eu agradeço ao professor e a vocês que participaram aqui. Desculpa se eu não consegui me expressar em alguns momentos de maneira mais formal. E como eu disse no começo, eu estou aqui mais como um aprendiz também. Eu não sou o especialista em licitações. Só falei algumas coisas que eu sei. E deixar aqui meu agradecimento a todos vocês e o meu muito obrigado. Nós é que agradecemos. Para quem não é um especialista, você está bem desenrolado aí no assunto, Felipe, com certeza. Fruto aí de sua experiência aí de já ter trabalhado na área. E a proposta é justamente essa, compartilhar isso com os pares, né? Agradeço a todas e todos que participaram, está todo mundo mandando as palminhas aí. E espero fazer outras lives aí, mais interessados em participar, assim como o Felipe, que tem alguma experiência e queira compartilhar, falar comigo que a gente organiza aí, né? Tem muitos alunos que precisam de horas de atividades complementares, que agora são horas de atividades autônomas,
e a gente disponibiliza esse espaço justamente para isso, para criar uma discussão, criar um ambiente em que haja compartilhamento de aprendizado, haja uma proposta de ensino, né? Porque a ideia é essa, o projeto é um projeto de ensino justamente para isso, né? Para a gente estar compartilhando o que sabe com os demais. Bom, agradeço a todos que participaram, acho que a gente está satisfeito aí com o que o Felipe trouxe. Obrigado mais uma vez, Felipe, e a todos e todas, boa noite, até uma próxima, se Deus quiser.